Parábola do bom samaritano. Levantando-se um doutor da lei experimentou, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem, e, vendo, teve compaixão dele, e chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu mesmo. Lucas, x. 25:37. Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas do povo, em suma, os chamados heréticos e descrentes. Todos estes são os preferidos de Jesus, e julgados mais dignos do reino dos céus que os potentados da sua época, que os sacerdotes ministradores da lei, que os grandes, os orgulhosos, os representantes da alta sociedade. Leiam a passagem da mulher adúltera, a parábola do publicano e do fariseu, a do filho pródigo, a da ovelha perdida, a do administrador infiel, a do rico e o Lázaro. Vejam o encontro de Jesus com Zaqueu, ou com Maria de Betânia, que lhe ungiu os pés. As parábolas do grão de mostarda em contraposição à da frondosa figueira sem frutos, e a do tesouro escondido em contraposição à dos tesouros terrenos e das ricas pedrarias que adornavam os sacerdotes. Esta afirmação se confirma com esta sentença do Mestre aos fariseus e doutores da lei: Em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E para que melhor testemunho desta verdade, que aparece aos olhos de todos os que penetram o Evangelho em espíritos, do que esta parábola do bom samaritano? Os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos, por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. Pois bem, esse que, segundo a afirmação dos sacerdotes, era um descrente, um condenado, foi justamente o que Jesus escolheu como figura preeminente de sua parábola. O interessante, ainda, é que a referida parábola foi proposta a um doutor da lei, a um judeu da alta sociedade que, para tentar o mestre, foi inquiri-lo a respeito da vida eterna. O judeu doutor não ignorava os mandamentos, e como os podia ignorar se era doutor? Mas, com certeza, não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força que o doutor judeu conhecia, não era ainda bastante para fazê-lo cumprir seus deveres para com Deus e o próximo. Amava, como amavam os fariseus, como os escribas amavam e como amam os sacerdotes atuais, os padres contemporâneos e os doutores da lei de nossos dias. Era um amor muito diferente que está oposto ao que preconizou o Filho de Deus. É o amor do sacerdote, que, vendo o pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou de largo. É o amor do levita, padre também da tribo de Levi, que, vendo caído, ensanguentado,
nu e arquejante à beira do caminho, por onde passava, um pobre homem. Também se fez ao largo. É o amor dos egoístas. O amor dos que não compreenderam ainda o que é o amor. É o amor do sectário fanático que ama a abstração mas desama a realidade. Salientando na sua parábola essas personalidades poderosas da sua época, e cujo exemplo é fielmente imitado pelo sacerdócio atual, quis Jesus fazer ver aos que lessem o seu evangelho que a santidade dessa gente não chega ao mínimo do reino dos céus, ao passo que os excomungados pelas igrejas, que praticam o bem, se acham no caminho da vida eterna. De fato, quem é o meu próximo, senão o que necessita de meus serviços, de minha palavra, de meus cuidados, de minha proteção? Não é preciso ser cristão para se saber isto que o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpelação de Jesus: o próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ao que Jesus disse, para lhe ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna: vai, e faze tu a mesma coisa. O que equivale a dizer: não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja, para ter a vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor, há de auxiliar o seu próximo com tudo que lhe for possível auxiliar, seja com dinheiro, seja moralmente ensinando os que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade, pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna, a sua doutrina. O vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado.